noite, meninas! Estávamos lá, para quem tá aparecendo aqui, não estava lá no canal do YouTube, eu estava lá no YouTube e a imagem não estava legal, então... Agora que vocês estão conseguindo ver, tá dando para ver certinho. Deixa eu até botar a luz aqui, porque agora a luz pelo Instagram não vai atrapalhar. Para quem tá chegando agora, vai pintar aí junto comigo, pode tá passando... Deixa eu aproximar aqui um pouquinho mais. Agora tá dando para ver certinho, né? Bora lá então, pra gente não perder tempo aqui na nossa aula. Deixa eu só passar um pouquinho mais do clareador aqui pra gente iniciar. Vamos lá então para as meninas que estavam lá no YouTube. Bora compartilhar essa aula aí para mais pessoas assistirem. Depois eu vou deixar ela salva aqui para vocês. Essa aula, para quem não começou a acompanhar agora, ela ia acontecer no canal do YouTube, porém lá estava com a qualidade bem ruim, aí eu preferi passar para cá. Então vamos lá. Já aqui, ó, passei o clareador em todo o meu bule para poder trabalhar melhor aqui com a tinta branca e com a tinta preta. E vou começar agora a trabalhar com a tinta branca. Ela vai ser, vou passar ela na parte onde eu vou trabalhar com os pontos mais cinza e com os pontos mais iluminados mesmo, aqueles pontos de brilho bem iluminado. Depois eu coloco essa live lá pro canal do YouTube, vou deixar ela lá. Então vou fazer aqui a aula para vocês não perderem e depois eu jogo ela lá pro canal do YouTube. Então o que eu vou fazer agora? Depois de passar aqui o clareador em toda a minha base, venho com a tinta branca e vou espalhar essa tinta branca. Vou começar aqui nessa parte maior. Vou espalhar toda a tinta branca aqui nessa partezinha de cima. O que eu vou deixar para entrar com um pouquinho do preto? Vou deixar aqui, ó, esse cantinho. Então, eu posso vir chegando próximo dele, mas não vou encostar, fazer o contorno certinho aqui com branco. Meninas que estão com relação aos comentários, o comentário ele tá ficando um pouco abaixo aqui do bule, depois eu vou mudando a posição. Porque é uma live para vocês tirarem dúvidas também, eu não quero estar desativando os comentários aqui para não, às vezes vai ficar com alguma dúvida, vai querer tirar dúvida e não tem como desativar os comentários. Ó, venho espalhando bem. O bom do diluente, quando a gente trabalha, diluente ou clareador, quando a gente trabalha com a tinta branca, em uma quantidade bem grande, é que ele facilita, ó. Ele facilita a deslizar mais o pincel, a preencher melhor. Então, aqui nessa parte, onde eu vou trabalhar com os pontos mais cinza, os pontos de reflexo, o efeito mais cinza mesmo dele, que é a cor mesmo desse bule, eu venho preenchendo com branco, ó. Preenchi bem. Cheguei aqui perto do contorno, mas não vou fazer aquele contorno marcado. Aqui embaixo vai ser uma parte bem mais escura, uma parte preta mesmo. Então, eu vou deixar ele aqui. Ó, cheguei aqui até essa partezinha aqui da lateral, ó. Bem aqui da lateralzinha da maçã. E vou deixar um ponto aqui embaixo para poder entrar com o preto. Fiz toda essa parte aqui. Fiz toda essa partezinha aqui com o branco, que é o que vai me direcionar para as outras cores agora. Deixa eu pegar meus pincéis, colocar aqui.
Agora eu vou pegar um outro pincelzinho, um pincelzinho menor, para poder fazer os contornos e começar a criar aqui os meus reflexos. Como que eu vou fazer isso? Qual a intenção dessa aula também para vocês? É muito fácil quando a gente pega um risco e a gente já tem tudo demarcado. É muito fácil quando a gente pega e já tem aqui vai ser preto, aqui vai ser cinza, aqui vai ser branco. Mas qual é a intenção dessa aula para vocês? É vocês trabalharem os efeitos à mão livre mesmo. Não ficar ali preso a um risco, as marcações. É vocês conseguirem ter mais liberdade. Que assim, quando vocês olharem para o objeto e quiser pintar ele, vocês vão ter essa facilidade de poder trabalhar ali com poucas cores, mesmo sem ter as marcações. Aqui no cantinho, ó. Vou chegar um pouquinho mais aqui com branco, mas sem fazer o contorno, sem contornar mesmo. Vou só terminar porque o pincel Pitua é um pincel muito grosseiro que eu tenho aqui. Se eu chegasse com ele totalmente aqui no cantinho, ele ia passar para fora do risco. Então, tô vindo aqui, ó, quase encostando no contorno, mas não vou contornar. Porque eu vou colocar um reflexo mais escuro aqui agora. Vou colocar um pedacinho bem escuro aqui com preto. Então, peguei aqui o preto. Agora, com o preto, eu vou contornar aqui para criar um ponto mais escuro. Agora que a gente começa a dar vida aqui no nosso bule. Então, fiz aqui a marcação, posso voltar com preto, realçar um pouquinho mais, ó, tinta em um lado do pincel só, vou fazer o contorno. Demarquei aqui o meu contorno primeiro. E agora vou trazer um pouquinho aqui para baixo para fazer aquele reflexo mais marcado, ó. Mais grossinho aqui embaixo e vou afinando aqui para cima. Então, eu começo a trabalhar a mão livre. Vocês não estão vendo nenhum risco aqui, além dos riscos laterais, assim, os contornos, né? Mas os efeitos, a intenção dessa aula é que vocês comecem a trabalhar a mão livre, os efeitos à mão livre. Comecem a trabalhar essas misturas de cores, tonalidades mais escuras, mais claras, sem ter um risco ali marcando todos os pontos necessários. Depois de feito esse daqui, eu tenho o reflexo do bico, que ele está aqui na lateral. Vocês podem estar utilizando o auxílio de um pratinho para poder facilitar, tirar a tinta do pincel, tirar a tinta diminuir a quantidade de tinta que vocês vão utilizar. E o que eu faço? Deixa eu só pegar um pratinho aqui que eu esqueci. Falei tanto do pratinho, esqueci de pegar aqui para vocês. O que eu faço? Qual que é o segredo de vocês trabalharem com essas duas cores? Molhei o meu pincel, vim aqui no meu pratinho, ó, tirei o excesso da tinta aqui da água, né? Eu molhei e tirei o excesso, ó. Umedeci bem o meu pincel. O que eu vou fazer agora? Vou pegar aqui a tinta preta com o meu pincel bem úmido, tiro o excesso aqui no pratinho, para ficar bem suave, uma tinta bem clarinha, uma pintura bem suave. E vou aqui na lateral, ó, quase que seguindo reto, vou pegar um pouquinho arredondadinho aqui embaixo, ó. Tem a pontinha aqui do início do bico, na partezinha aqui de dentro. Vou pegar e vou subir, ó, uma pincelada aqui para fazer esse reflexo do bico, ó. Puxei um aqui em cima, pode voltar e deixar ele um pouquinho mais retinho.
Vou contornar aqui um pouquinho aqui embaixo e vou puxar o outro aqui também, ó, um de um lado, outro de outro. Aqui eu tô demarcando o reflexo do bico, ó. Mais escuro de um lado, mais escuro do outro e mais clarinho aqui no meio. A intenção é que vocês trabalhem esses efeitos à mão livre mesmo. É tirar esse medo de fazer os efeitos, de trabalhar ali com os desenhos que não tem todos os pontos detalhados. E vocês conseguem fazer, ó. Vocês viram que eu suavizei a minha tinta aqui, molhando o meu pincel, umedeci o meu pincel. Tiro aqui o excesso de água do meu pincel, ó. E trabalho somente com a sujeirinha dele, pego um pouquinho de tinta. Essa aula vai ficar salva assim. Eu vou deixar ela salva para vocês. Agora, eu vou começar a trabalhar outros reflexos aqui também. Eu tenho reflexo aqui do lado, ó. Também posso fazer o contorno. Aqui vou pegar um pouquinho de tinta preta. E vou contornar aqui a lateral também, ó. Com cuidado, pouquinha tinta em um lado do pincel só. Não precisa correr, vocês estão vendo que eu tô fazendo bem devagarzinho mesmo, ó. Fiz aqui o contorno lateral com a tinta preta, pouquinha tinta. Pincelzinho mais úmido, não é aquele pincel totalmente seco. Eu umedeço meu pincel e tiro o excesso aqui no pratinho. E eu vou trabalhando essas misturas de cores. A intenção é que vocês trabalhem com dessa forma que eu tô fazendo aqui com vocês. Mas se vocês tiverem medo, não tem problema. Pode ir fazendo mais, os pontos onde estão mais escuros, vocês vão precisar aí reforçar com preto. Quem quiser trabalhar com cinza, não tem problema. Mas vocês podem, depois é só reforçar ali reforçar mais com preto mesmo. Aqui no cantinho, ó. Pode vir dando uma esfumadinha para ficar mais retinho, reflexo, ó. Reflexo de inox, de inox, aquele inox bem brilhoso, alumínio bem brilhoso, eles são reflexos mais marcados. Agora tem alguns efeitos também que são efeitos mais esfumados. Esse daqui é onde os reflexos eles ficam bem mais marcados mesmo. Aqui, ó, só com a sujeirinha de tinta aqui, com o pincel umedecido, eu posso vir marcando outros reflexos também, ó. Vou colocar um aqui do ladinho. Puxando os reflexos mais retinhos, outros mais fininhos. Ó, coloquei um do lado, mantendo essa tinta branca aqui no fundo. Vou puxar um mais aqui para baixo, ó. Viu que secou um pouquinho. Vamos supor, começou a fazer a pincelada e começou a secar, ficar aquelas marcas de tinta seca, o que que vocês vão fazer? Umedecer novamente o pincel, umedece o pincel, tira o excesso de tinta no pratinho e volta aqui, ó, que o pincel começa a deslizar em cima dessa tinta branca. Então, tá trabalhando com tinta branca, mesmo que não seja aqui, utilizando essa mistura de tinta branca com tinta preta para dar esses efeitos mais cinzas, mas você tá trabalhando com a tinta branca. Em um formato de desenho muito grande, que vai muita tinta branca, e vocês sentirem essa dificuldade na hora de mesclar as cores, de trabalhar, de deixar aquela pintura suave, vocês precisam somente ali umedecer o pincelzinho de vocês e tira o excesso aqui sem secar mesmo o pincel. Tira o excesso de água do pincel dando batidinhas no pratinho. Isso vai fazer com que a pintura de vocês fique muito mais suave, vocês vão sentir muito mais diferença na hora de trabalhar com a tinta branca. Aqui agora, ó, vou puxar um reflexo lateral também. Tô trabalhando no mesmo formato que eu fiz o
O outro, então, eu tô trazendo os mesmos reflexos, mas vocês podem estar utilizando fotos como referência. Então, aqui eu tô trabalhando dentro daquele que eu postei a foto para vocês. Então, tô trazendo os mesmos efeitos para cá, mas aplicando a mesma técnica. Eu tô umedecendo o meu pincel, ó, na água mesmo. Umedeço na água e tiro o excesso aqui, ó, da água no pratinho. E depois que eu tirei bem o excesso, ele continua bem úmido. Aí eu começo a trabalhar com as cores. Aqui eu tenho um pouquinho de tinta preta, pego, tiro o excesso para não ficar muito marcado. Porque aí eu vou trabalhando assim, se eu ver que precisa de um pouquinho mais de tinta, eu vou acrescentando um pouquinho mais. Aqui eu vou puxar um pouquinho para o lado também, ó, um efeito lateral. Ó, puxei aqui e vou fazer uma perninha aqui para cima. Puxei ele um pouquinho num ângulo diferente, ó. E depois venho com ele mais retinho. Vocês estão vendo que tá bem suave a tinta? Ela não tá aquela pintura grosseira, ela tá bem suave. Quando a gente vai umedecendo o pincel, ele vai deixando esse efeito mais suave, ó. Olha aqui como que essa partezinha já tá bem seca da tinta branca. Vocês podem observar, ó, que ele começa a ficar mais falhado. A tinta branca ela já não se mistura tão bem. É aí que eu vou lá, umedeço o meu pincel, ó, tiro o excesso de água e venho aqui, ó, fazendo as minhas pinceladas. Esse pincel que eu tô utilizando é um pincel macio da série 421 da Condor. Então, esse umedecer das cerdas do pincel, ele vai ajudando a suavizar aqui, ó. Ele suaviza mais a mistura das tintas e não deixa aquele aspecto falhado da tinta branca com as outras cores. Boa noite, quem tá chegando agora, sejam muito bem-vindos. Compartilhe essa live aí para mais pessoas assistirem, para que mais pessoas venham aí aprender a técnica da pintura realista. Vou trabalhar agora com outro pincelzinho, porque eu quero esfumar um pouquinho do cinza aqui embaixo, fazer um cinza mais clarinho. Peguei um pincelzinho aqui da série 456, também umedeci ele, tirei, ó, o excesso de tinta, vocês vão ver, ó, que eu vou tirar bem o excesso de tinta para não ficar muito grosso, não ficar uma pintura muito escura. Vou aqui, ó, no cantinho, até facilita para quem tem dificuldade em esfumar. O pincelzinho mais úmido, ele vai facilitando muita coisa aqui na pintura. Ó, vai ficando uma pintura bem suave, não fica aquele efeito grosseiro. Bem devagarzinho. Só com a sujeirinha do pincel, vai lá, umedece mais um pouquinho para poder ficar bem suave. Esse efeito aqui, ele não tem aquele efeito totalmente lisinho, então se ficar um pouquinho marcadinho, não ficar aquela pintura bem uniforme, não tem problema, tá bom? Porque ele é como se fosse um efeito, um alumínio, aquele alumínio mais amassadinho, que já tá mais envelhecido, que ele acaba ficando um pouquinho, não fica tão lisinho mais. Então, é isso que eu quero trazer aqui para esse alumínio também. Pode vir sombreando em alguns pontos, ó, só com a sujeirinha do pincel. Viu que teve dificuldade, ficou um pouquinho mais grosso? Volta, tira o excesso de água, ó. Umedeci meu pincel, aí pego um pouquinho da tinta preta, dou umas batidinhas aqui, ó, para tirar o excesso, não ficar aquela pintura grosseira. E venho esfumando em alguns pontos. Deixa eu limpar um pouquinho aqui meu pincel para não ficar muito escuro. E venho criando, sem tirar muito esse branco aqui do fundo, porque eu quero uns pontos mais brilhosos também.
Depois que começar a colocar os outros detalhes, vocês vão ver a diferença que vai dando também. Aqui agora tem uns detalhes que eu vou colocar aqui no meio. Pode vir com um pincelzinho mais macio, um pincelzinho mais durinho também, mas colocar um efeito mais retinho aqui, ó. Depois eu vou escurecer alguns pontos, colocar alguns reflexos também. Volto, umedeço meu pincel, tiro o excesso aqui de água dele. E venho trabalhando os reflexos, ó, mais marcadinhos aqui para baixo também. Não precisa ser todos na mesma posição. Deixa eu tirar um pouquinho do excesso do preto que eu peguei. Ó, pode colocar aqui, ó, de ladinho também. Quanto mais reflexo a gente trabalha de formas diferentes, mais o efeito dele brilhoso do alumínio vai se destacando. Então, vocês não precisam trabalhar somente os reflexos retos, não. Boa noite, quem está chegando agora, sejam muito bem-vindas. Bem-vindos, porque tem os rapazes também que me acompanham as minhas lives. Então, vocês podem vir trabalhando esses pontos mais clarinhos com cinza. Com cinza não, né? Suavizando para não ficar aquele preto muito forte. E depois vem somente com preto destacando um pouquinho mais. Vou jogar um pouquinho aqui do lado também, mais escuro. Alguns reflexos assim, ó. Mas não, vocês podem observar que não fica marcado, não fica aquelas marcações com falha da tinta, com falha de mistura ali das cores. Fica bem suave mesmo, não fica uma pintura grosseira aqui por cima. Fiz esses primeiros reflexos, posso voltar agora com um pouquinho do preto, realçando mais. Vem aqui, ó. Vou dar um destaque a mais aqui, vou até deixar meu pratinho aqui do lado. Não vou colocar muita tinta. E vou escurecer um pouquinho mais alguns pontos. Mas com leveza, não precisa ser muita tinta preta, não. São detalhes apenas para realçar ainda mais a cor aqui, para dar um efeito mais brilhoso, se destacar mais. O preto, ele ajuda muito quando a gente vai colocando, acrescentando na medida certa, ele ajuda muito a realçar os efeitos aqui do alumínio. Porque se a gente for olhar, o alumínio ele é cinza, né? Um tom de cinza brilhoso. Mas quando a gente sabe utilizar o preto na medida certa, a gente consegue trazer mais vida para a pintura. Sentiu dificuldade na hora de mesclar as cores, volta com um pouquinho do pincel ali na água, umedece o pincel para poder ficar bem mais levinho aqui, ó. Independente do pincel, vocês podem estar umedecendo ele para ficar uma pintura mais leve. Vou pegar um pouquinho do preto para realçar o reflexo aqui na lateral. E outra coisa muito importante, como a gente está trabalhando a mão livre, não tem nenhum risco aqui por baixo para poder acompanhar, não tem problema se o de vocês não ficarem na mesma posição do que eu estou ensinando aqui. O importante é vocês conseguirem trabalhar os efeitos a mão livre mesmo, não precisa sair idêntico ao que eu estou fazendo não. O importante é o efeito, independente se ficou na mesma posição do que o meu. Ou em posição diferente, ele se sobressair. Isso que é importante. Mas não se prendam
a querer deixar realmente aqui idêntico ao que eu tô fazendo, não precisa. É só para vocês saberem trabalhar mesmo a mão livre sem dificuldade. Para não ficar preso somente os riscos prontos. Que assim, qualquer coisa que vocês quiserem pintar, vocês vão conseguir pintar. Vou puxar um reflexo aqui na lateral, ó. Um pouquinho pro lado, mais escuro. E já vou passar para a parte de baixo aqui. Depois, se quiser, pode retocar alguns pontos aqui também, não tem problema. Ó, vou colocar um mais marcadinho, só depositando a tinta aqui mesmo, ó, no cantinho. Vou passar aqui para a parte de baixo, agora. Aqui na parte de baixo é uma parte mais escura. É onde está pegando mais sombra, então ele acaba ficando mais escuro aqui por baixo. Que é onde eu vou entrar direto com preto, até aqui embaixo mesmo. Depois eu só vou realçar com um pouquinho de luz, vou colocar um pouquinho de luz para dar mais destaque. Então vem aqui nessa partezinha de baixo, ó, preenchendo todo com preto, até essa marcação que foi feita aqui. Sem medo de trabalhar com preto, e é muito importante movimento circular para a tinta entrar bem na trama do tecido, e quando vocês tirarem o tecido ali da mesa de vocês, da base de vocês, não ficar com aqueles furinhos, não ficar aquela pintura falhada. Então não tenha medo de preencher, pode preencher bastante mesmo. Não tem medo de utilizar bastante tinta, porque é necessário ficar com aquela pintura bem preenchida mesmo. Aqui eu estou utilizando, eu tenho o costume de utilizar esse pincel aqui para preencher e também já aproveito para fazer os meus cantinhos. É o pincel da série 456 da Condor, dei uma leve aparadinha nele. E já vou trabalhando tudo junto. Preencho, faço contorno. Ó, vou fazer aqui o fundo, a parte de baixo também. Contornar certinho. Depois a gente vai passar para a tampa. Como eu perdi um pouquinho, a gente acabou perdendo um pouquinho do tempo. Tentando colocar a live lá no YouTube, tentando fazer a live no YouTube, acabou que a gente perdeu um pouquinho de tempo aqui. E se eu ver que pode ficar um pouquinho tarde, passar um pouco da hora, eu gravo somente a maçã e libero de forma individual para vocês lá no canal do YouTube também, só para não ficar muito tarde. E eu não quero correr com a pintura aqui do nosso bule. Então, caso fique um pouquinho mais tarde, né? Porque, apesar que agora vão dar 8 horas. Mas vamos seguir aqui. E qualquer coisa eu faço a aula da maçã de forma separada para vocês. Com cuidado, vou preenchendo aqui, ó, próximo da maçã, para não passar por cima dela. Poderia colocar aqui um reflexo? Posso colocar um reflexo da maçã. Mas nesse caso aqui, como eu quero trabalhar bem o bule, para vocês pegarem ele de forma separada, a maçã aqui entrou como complemento. Depois eu posso colocar apenas as cores, algumas cores que eu utilizei para pintar a maçã, mais esfumadinha aqui para dar o efeito do reflexo. Mas quem quiser aprender um pouquinho de reflexo também em objetos metálicos, tem aquela aula que eu postei do caqui no meu canal do YouTube, onde eu ensino ali o reflexo do caqui no objeto metálico. Mas poderia ter aqui também. Foi uma escolha minha não ter colocado, para vocês conseguirem trabalhar
de forma separada, não confundir muito a cabeça de vocês na pintura do bule aqui. Vou chegando aqui próximo do branco. Depois eu vou voltar, vou umedecer um pouquinho do pincel para poder fazer essa marquinha aqui sumir, não ficar tão grosseira. Ó, vou chegando perto aqui da marquinha. Aqui foi onde eu parei com o branco. Então, tô vindo com o preto bem encostadinho nela, ó. Vocês estão conseguindo ver certinho? Tem alguém que tá assistindo aqui, tá pintando junto comigo, que depois eu quero ver, que eu gosto de ver que vocês estão praticando. Vão fazendo com calma para não sentir dificuldade. Assiste, uma coisa muito legal para fazer quando tem dificuldade na hora de pintar ali junto. Assiste, vê certinho ali tudo que foi ensinado para depois voltar e aplicar a técnica. Fiz aqui a parte do fundo, que é mais escura. Eu vou deixar essa live salva para vocês, tá? Eu iria até passar ela pro curso de frutas, mas eu vou deixar ela disponível para vocês no canal do YouTube. Então aproveitem para poder praticar. Não deixe de assistir a aula, não. Umedeci meu pincel. Tiro bem o excesso dele aqui, ó. Eu vou colocar alguns pontos aqui por cima, mais sombreados com essa sujeirinha do pincel mesmo, deixando o efeito mais cinza aqui por cima. Como eu falei para vocês, pode deixar ele mais marcadinho assim mesmo, não tem problema. Que é como se fosse um bule mais amassadinho, que já não tá tão novinho. Não tá aquele alumínio bem novinho, então vocês podem deixar ele mais marcadinho assim mesmo. Ó, pode colocar uns pedacinhos mais escuros aqui, igual eu tô entrando com um pouquinho mais do preto, para criar como se fossem amassadinhos. Pontos de maior profundidade, mais amassadinho aqui. E que deixa ele um pouquinho mais escuro, dá esse efeito de sombra. Então, aqui em volta, nas laterais mais clarinho, quando eu coloco esse efeito mais escuro aqui no meio, ó, esses pontinhos mais escuros, ele dá um efeito de amassadinho, de buraquinho. Ó, quero ver vocês praticando, não deixem de fazer essa aula. Porque, como eu falei com vocês, eu iria passar ela pro curso de frutos, mas estou dando essa oportunidade de vocês assistirem aí quantas vezes vocês quiserem, para vocês aplicarem qualquer outra pintura que vocês, qualquer outro desenho que vocês fizerem, que tiver um efeito que vocês quiserem aplicar de alumínio, vocês já sabem aí como fazer. Eu sempre estou umedecendo meu pincel na água. E tiro o excesso aqui, ó, no pratinho, para ficar uma pintura mais suave. Agora, que eu vou ir para a partezinha do bico, que tem uns detalhezinhos a mais também, antes de ir para a parte do bico, vou pegar um pouquinho do branco, umedeci meu pincel também, e vou, ó, puxar um ponto mais cinza aqui para baixo, ó. Vou deixar um pouquinho mais cinza aqui na partezinha de baixo. Então, venho, pego o branco, venho por cima do preto mesmo, ó. E puxo um ponto mais acinzentado aqui para baixo,
para separar essa partezinha de baixo do bico. Porque como eu vou trabalhar com ponto bem preto aqui, eu preciso dessa parte mais clarinha, aqui por baixo, um tom mais claro. Vim aqui, fiz um leve iluminadinho aqui no canto para ficar mais cinza. E agora eu vou passar para a parte do bico. Deixa eu ver se tá pegando o bico inteiro. Tudo certo. Agora aqui no bico, também vou trabalhar com um pouquinho do branco. Preciso trabalhar com branco para dar aquele efeito mais iluminado, aqueles efeitos mais brilhosos e mais escuros. Mas antes de começar a trabalhar com branco, já vou puxar aqui os pontos em preto. Que eu preciso que fique com aquele preto bem forte mesmo. Aquele tom bem escuro, então já entro direto com ele. Vou fazer o contorno aqui de baixo, ó, com preto. Por isso que eu precisava dessa partezinha aqui mais clarinha, para poder separar. Faço esse ponto mais escuro. Esse risco eu disponibilizei no meu Telegram. Quem ainda não está no meu Telegram, me manda uma mensagem no privado, que depois eu envio para vocês o link do Telegram. Mas aproveitando também para lembrar que na semana que vem, do dia 5 ao dia 7, às 19 horas, tem a live da Jornada do Realismo que eu vou fazer. São 3 aulas gratuitas também, onde eu vou ensinar para vocês todos os detalhes que eu utilizo ali para poder fazer as pinturas com mais brilho, em menos tempo, as pinturas mais rápidas, utilizando o brilho para dar o destaque. Então, quem não está no grupo do WhatsApp, porque essas aulas vão ser privadas no grupo, somente para quem estiver no grupo do WhatsApp. Então, quem ainda está aqui, ó, na live assistindo e ainda não entrou no grupo, também pode me mandar uma mensagem falando que quer participar da jornada, que eu vou enviar para vocês o link também. Mas tem o link na minha bio, para quem já quiser aproveitar e entrar. Amanhã eu já vou disponibilizar a apostila da jornada. Boa noite quem está chegando agora, quem estava lá no YouTube, mas acabou não voltando junto aqui comigo. Aqui, ó, vou puxar até em cima, porém aqui no meio um pouquinho mais fino. Aqui embaixo tá mais grossinho, ó. O preto tá mais grossinho aqui embaixo. E vou fazendo o contorno mais fininho aqui pra cima. Pouquinha tinta em um lado do pincel só. Fiz ali o meio mais fininho e vou puxando aqui, ó, até chegar aqui em cima. Com cuidado para não passar ali direto. Postei a foto hoje do que eu vou ensinar para vocês, a pintura daquele morango. Vocês vão ter certeza, vocês vão se surpreender com a pintura daquele morango, porque foi muito prático pintar ele, mas quando a gente olha assim, parece que é um bicho de 7 cabeças. Mas é uma pintura muito prática e que eu vou ensinar para vocês que o brilho que eu utilizo nas minhas pinturas já são o suficiente para vocês destacarem a pintura de vocês. Deixa eu sentar aqui, porque tem hora que eu pinto em pé, tem hora que eu dou sento aqui um pouquinho também. Fiz esse detalhezinho aqui, vou dar um espaço aqui no meio, porque eu vou entrar com um pouquinho do branco. Dou um espacinho, deixa eu só colocar um pouquinho mais de preto aqui no contorno, para ficar bem escuro mesmo. Dei um espacinho, vou aqui, ó, puxando outro reflexo aqui pertinho. Ó, dei um espaço, voltei e fiz mais um aqui, ó, mais grossinho embaixo.
e vou trazendo essa pincelada aqui pra cima. Vou encontrar aqui junto com esse daqui que eu coloquei na lateral. Seguindo, ó, é só vocês seguirem o formatinho do bico mesmo. Tá vendo que tá fazendo a mesma curvinha do bico? Então, eu venho mais grossinho aqui embaixo. Lembrando, não se prendam a fazer exatamente na mesma posição que tá aqui o meu, não. A intenção da aula é que vocês trabalhem a mão livre mesmo. Vão começando a trabalhar a mão livre sem ter os riscos. Os riscos certinhos para vocês seguirem ali todas as cores. Porque nem sempre vai estar tudo disponível para vocês. Às vezes vocês querem pintar um objeto que vocês acharam bonito a foto, mas não tem ali como pintar, não tem os riscos certinhos, marcadinhos, então vocês vão ter mais liberdade para poder trabalhar a mão livre. Ó, puxei aqui, vou umedecer meu pincel, porque eu quero agora trabalhar com um tonzinho mais cinza, mais acinzentado. Eu posso puxar aqui direto, sem ter o branco. Aqui eu ensinei vocês a trabalharem com branco, mas vocês podem trabalhar aqui também, ó, sem ter o branco aqui por baixo, apenas com o diluente, para poder fazer esse efeito aqui, o diluente ou clareador, para poder fazer esse efeito mais clarinho do cinza. Não tem problema. Depois é só entrar com branco nos outros pontos. Que querendo ou não, o clareador ele é uma tinta incolor. Ela só é uma tinta incolor. Então não tem problema se vocês trabalharem com uma cor mais suave aqui, ó. Só com a sujeirinha de tinta do pincel. Agora eu vou entrar com um pouquinho do branco para poder dar o realce aqui nos pontos mais brilhosos, nos pontos mais iluminados aqui do nosso bule. Então, vem aqui, ó, no meio, que ele tem uma tonalidade mais forte do branco. Por isso que eu deixei esse espacinho aqui no meio para poder preencher com branco, ó. Aí, sentiu dificuldade de mesclar aqui com preto? É só voltar e colocar... umedecer um pouquinho o pincel de vocês, tirar o excesso de água e voltar retocando aqui, mesclando melhor as cores. Boa noite, meninos. Eu vou passar essa live para lá, pro canal do YouTube. Vou deixar essa live lá salva para vocês. E se eu não conseguir dar sequência com a aula da maçã, eu vou disponibilizar para vocês lá também. Aí eu gravo a maçã de forma separada e disponibilizo amanhã para vocês lá no canal. Vamos tentar aqui seguir com o nosso bule, que é uma aula bem legal aí para vocês tirarem todas as dúvidas. Tá com dúvida, ficou com dúvida em alguma coisa que eu estou ensinando aqui para vocês, aproveita esse momento para poder perguntar. Por isso que é importante, eu gosto de trazer as lives para vocês tirarem as dúvidas também. Ficou com alguma dúvida, tem alguma dúvida aí durante a pintura, é só me perguntar que eu vou ajudando vocês. Isso, meninas, o grupo do WhatsApp para vocês participarem da jornada é o Comunidade Gessiane mesmo. Algumas já estão lá. Então, as aulas da próxima semana da jornada, elas vão ser somente para quem estiver no grupo do WhatsApp. Não vai ser live aberta, não. Aqui eu já tô sentindo um pouquinho de dificuldade para poder preencher com branco, ó. Vocês podem observar que ele não preenche totalmente. Aí eu venho, umedeço meu pincelzinho na água mesmo e venho
trabalhando aqui em cima dessa tinta branca. É só vir umedecendo o pincel, tira o excesso de água e vem terminando de preencher. Vocês vão ver que vai deslizar o pincel quando você trabalha com ele mais úmido. Mesmo em cima aqui do clareador. Tem o link aqui na minha bio desse grupo do WhatsApp da comunidade, que é onde eu vou liberar a apostila para a jornada do realismo. Mas vocês também, se vocês não conseguirem encontrar, é só me mandar uma mensagem no privado que eu envio o link para vocês depois. Assim que encerrar a live, é só me mandar uma mensagem que eu envio para vocês depois. Então, vou terminar aqui de preencher, ó. Sempre umedecendo meu pincel, porque para trabalhar com a tinta branca, eu sei que muitos têm dificuldade de trabalhar com a tinta branca porque engrossa muito rápido, acaba deixando a pintura grosseira. Na verdade, tem uma técnica simples, é só umedecer o pincelzinho de vocês ali na água, tirar o excesso e vocês já conseguem trabalhar com mais tranquilidade aí com a tinta branca. Agora aqui, ó, depois de ter feito esse detalhezinho, eu vou pegar um pouquinho da tinta preta, com meu pincelzinho úmido ainda, para poder puxar uns reflexos mais clarinhos aqui em cima da tinta branca. Então, vem aqui, ó, puxando alguns reflexos. Seguindo aqui o formatinho aqui do bico. Aí vem esfumando aqui, ó, pincelzinho úmido, ele facilita a fazer esse esfumadinho com mais leveza, deixar uma pintura menos grosseira, deixar uma pintura mais leve. Pode fazer com clareador, sim. Meninas, quem tá aqui no Instagram, é só me mandar uma mensagem aqui no Instagram mesmo, no privado aqui do Instagram. Tem a partezinha onde que vocês mandam mensagem individual, quando vocês querem conversar com o professor. Aí é só me mandar uma mensagenzinha ali que eu envio para vocês. Agora, eu vou só colocar mais uns reflexozinhos aqui em cima. Se vocês pararem para observar depois, esse que eu estou ensinando para vocês, é muito difícil sair idêntico ao primeiro. Por isso que eu estou falando com vocês, para não se prender a querer fazer exatamente igual o meu. O importante é vocês entenderem aqui essa mistura de cor, para fazer os reflexos mais claros, reflexos mais escuros, que vão realçar esse efeito do alumínio. Porque se for parar para observar o primeiro que eu pintei, porque eu estou trabalhando os efeitos em cima do que eu fiz no outro, de acordo com esse daqui, os dois estão totalmente diferentes também. Quem não conseguiu entrar no grupo do WhatsApp, depois é só me mandar uma mensagem no privado aqui no Instagram mesmo, que eu envio para vocês o link. Agora, vou entrar aqui com um pouquinho do preto, só para demarcar mais essa separação. Aqui são só retoques, ó. Separar essa marcação do bico pro restante do bulho, ó. Venho só demarcando um pouquinho mais para poder separar, para eles não ficarem totalmente coladinhos um no outro.
Pode sim, pode estar sempre umedecendo. Sentiu dificuldade na hora que você está preenchendo alguma coisa, que você está mesclando alguma cor e você sentiu dificuldade para poder preencher ali, vocês podem estar umedecendo o pincelzinho de vocês. Vocês vão ver que diferença que isso vai fazer ali durante a pintura. O processo da pintura vai ser totalmente mudado a partir desse momento que vocês passarem a umedecer mais. Ah, não quero umedecer na água. Tem outra coisa que eu posso umedecer? Vocês podem estar umedecendo o pincel também no próprio Aquarela Silk, que é um diluente bem mais líquido da Acrylex. Aqui o biquinho, vou preencher todo com preto, pra gente passar ali pra tampa. Tô fazendo bem devagarzinho, porque a intenção é que vocês realmente aprendam tudo que eu tô ensinando aqui. Então, não quero correr com essa aula aqui, não quero correr com tudo que eu estou ensinando aqui para vocês, com todos os efeitos, porque senão vocês vão continuar tendo dúvida aí na hora de pintar um efeito de alumínio. Então, por isso que eu estou fazendo bem devagarzinho. A intenção não é correr, é que vocês aprendam mesmo em detalhes tudo que eu estou ensinando. Estamos aí na jornada, já ensinei fiz algumas aulas para vocês no YouTube. Quem ainda não assistiu, aproveite para assistir, pegar os riscos para poder fazer. Os riscos das aulas que estão no YouTube, fica um link na descrição do vídeo, aí vocês podem estar baixando os riscos para poder pintar. Tem aulas maravilhosas lá também. Então, eu estou ensinando bem em detalhes essas aulas para vocês. Essa aula vai ficar salva. Vou deixar ela salva aqui no Instagram, mas também vou passar ela para o canal do YouTube. Depois de preenchido aí, ó. Vou apenas com um pouquinho do branco, depois de ter preenchido aqui o meio do biquinho, que é mais escuro. Venho com um pouquinho do branco iluminando aqui, ó, na pontinha. Só um pouquinho mesmo, ó, bem esfumadinho. Só para dar um destaque ali, um realce na parte de dentro. Vamos passar para a tampa agora. Temos a tampa, o puxadorzinho. Deixa eu pegar aqui, umedecer meu outro pincel para fazer com um pouquinho mais de agilidade. Os pincéis que eu utilizo são da Condor, série 421 e 456. Depois de começar a pintar, pode parar no meio e depois voltar a pintar, ou não pode parar. Vamos lá, como a gente tá, se você estiver trabalhando aqui, já tiver feito pelo menos essa parte onde está com branco, o ideal é que você já faça todos esses efeitos mais cinzas. Agora, se ficou a parte preta, um bico, uma tampa para fazer, não tem problema. Você pode voltar e fazer depois. É só para não ter essa dificuldade de mesclar as cores depois. Agora, eu vou aqui para a tampa. Umedeci bem meu pincel. Ó, o pincel chega a deslizar quando a gente umedece ele. Mesmo com a tinta, se a tinta não tiver na consistência de novinha ali, aquela consistência molinha, aí sentiu dificuldade, volta, umedece mais um pouquinho, tira o excesso de água ali do pincel e retorna, ó, a tinta desliza aqui no desenho. Então, por isso que eu quis trazer para vocês essa aula aqui em detalhes, para vocês aprenderem essa técnica de umedecer bem o pincel para poder conseguir mesclar mais as cores e ter uma pintura mais suave. Pode ficar tranquila que isso não vai interferir na qualidade do trabalho de vocês, muito pelo contrário, vocês vão ter uma pintura muito mais preenchida e mais leve. Uma pintura com uma leveza bem maior do que a gente costuma fazer, que é jogar a tinta ali direto. Ah, não conseguiu preencher porque a tinta ficou
grossa, porque a tinta tá grossa, então tem que jogar muita tinta. Não, é só umedecer o pincelzinho de vocês, vocês vão ver o resultado diferente que vocês vão ter na pintura. Que às vezes vai preencher um lugar muito grande e fica aquela luta que parece que a tinta não entra na trama do tecido. Então é só vir ali, ó, algo simples, umedece o pincelzinho de vocês, vocês vão ver que leveza que vai ter na hora de deslizar ali e fazer todos os efeitos. Essa aula aqui, depois eu vou salvar ela e vocês conseguem assistir novamente, mas eu vou jogar ela pro canal do YouTube também. As laterais eu deixei mais escuro, mas eu deixei sem preencher, na verdade, porque eu vou entrar com preto para fazer o contorno. Então, depois vocês conseguem assistir ela inteira por aqui e vou liberar ela lá pelo canal do YouTube também. Para quem prefere assistir pelo YouTube, ó, fiz o contorno aqui com preto. E vou trazer umas pinceladinhas, ó, mais clarinhas, mais cinzas, mais esfumadinhas aqui pro meio. O meio em si, ele vai ficar mais claro, mais branco mesmo. Agora eu vou fazer a partezinha aqui de cima, ó. Fiz o contorninho. Bem mais escuro. E vou puxando umas pinceladinhas mais retinhas assim, ó, aqui pro meio. Mais riscadinhas para dar um efeito mais retinho aqui na tampa. Tirei o excesso aqui de tinta preta novamente. E vou sem encostar no contorno aqui da tampa, vou puxar um ponto mais cinza aqui também, mais clarinho. Tá dando pra ver certinho, vocês estão conseguindo enxergar tudo que eu tô fazendo. Depois de feito esse processo, vocês podem voltar e escurecer um pouquinho mais aqui no cantinho, ó. Deixando o canto mais escuro e só umas pinceladinhas mais claras aqui. Mas o ideal é voltar mais no cantinho quando ele tiver um pouquinho mais seco. Vou pegar um pincelzinho menor para fazer a tampinha, o puxadorzinho aqui em cima. Quem já estiver fazendo aqui hoje comigo, não deixe de me marcar não, de me mandar foto, me marca aqui no Instagram. Pode me mandar foto também, que eu gosto de ver que vocês estão praticando, que vocês estão aproveitando as aulas. Esse tecido que eu estou utilizando aqui é o pano de copa Premium, da Ibirapuera Têxtil. É um tecido mais firme, mais retinho ali, é ótimo para poder pintar, principalmente quem quer ir fazer as pinturas mais realistas, mais voltadas para o realismo. Vou utilizar agora o branco também aqui, ó, para dar esse efeito mais brilhoso. Eu venho com branco, preencho praticamente tudo aqui, porque através do branco que eu venho criando os tons de cinza, em cima do branco que eu venho criando os tons de cinza. Então pode preencher praticamente tudo, deixando apenas alguns cantinhos para o preto se sobressair mais. E agora eu entro aqui com preto para poder fazer os meus reflexos mais escuros, aqueles bem marcados mesmo, bem escuro, para poder dar o destaque aqui no nosso alumínio. Porque se a gente for fazer a tonalidade do alumínio mesmo, que é um cinza, somente o cinza com alguns pontos mais branquinhos, a gente não vai ter tanto efeito quando a gente
utiliza ali o preto mesmo para poder destacar os reflexos. Eu sou uma pessoa que no meu método de ensino, eu utilizo muito o preto para poder ajudar a realçar as outras coisas e realçar os efeitos. Quem acompanha aí as minhas aulas, quem são as minhas alunas aí, alunas de curso, sabe que eu utilizo muito a tinta preta e, lógico, a tinta branca também para poder fazer aqueles pontinhos de brilho. Então, se tem medo de utilizar essas cores, a partir do momento que vocês começam aí me acompanhar, a fazer as minhas aulas, vocês começam a perder esse medo. Porque eu utilizo muito, muito, muito a tinta preta nos meus trabalhos, tinta preta, tinta branca, para fazer os pontos de brilho. Então, são duas cores que eu gosto de utilizar para realçar todos os efeitos dos trabalhos. Aqui, como é um pedacinho menorzinho, vou utilizar um pincelzinho menor para conseguir fazer os contornos mais certinhos, ó. Ainda seguindo na série 421, porém mudando apenas o tamanho do pincel, a numeração do pincel. Mas mantém aqui umedecendo para poder o pincel deslizar aqui no meu risco. Vem umedecendo bem ele. Fiz o meu fundo branco, agora venho realçando alguns reflexos, ó. Tô colocando um pouquinho mais riscadinho. Vou esfumar um pouquinho aqui também, ó. Aí eu comecei a usar, perdi o medo do preto e do branco com você, eu comecei a usar o preto nas suas lives e amei. Adoro o brilho, aprendi com você. O tchan, né? O tchan da pintura é o brilho. Eu vou ensinar isso muito e muitas frutas na nossa jornada que começa na segunda-feira. Então, se você que está me acompanhando aqui ainda tem esse medo, não deixe de participar dessa jornada, que eu tenho certeza que você vai se surpreender depois com suas pinturas. Já aproveita para poder se inscrever, né? Entrar lá no grupo do WhatsApp para poder participar, porque pode ter certeza que vai ser uma aula transformadora para você. Ai, meu Deus, minha tinta preta aqui Depois eu vou ter que consertar esse cantinho aqui, ó. Minha tinta preta tava com uma bolinha aqui e acabou saindo fora do risco, mas nada que depois não dê para consertar. Ao vivo é assim mesmo, quando erra a gente vai e conserta. Agora, meninos, para terminar a parte da tampinha, eu vou colocar uma sombra aqui por baixo dela, uma sombra mais marcada. Para dar um destaque, elevar mais essa tampinha, eu venho com tinta em um lado do pincel só, tinta preta em um lado do pincel só, e vou fazer a sombra aqui por baixo, ó. Venho por baixo da tampinha e puxo uma sombra. Eu vou voltar aqui para poder demarcar melhor ela. Pode ser uma sombra bem mais marcadinha mesmo, igual eu tô fazendo aqui. Essa posição que eu tô pintando não colabora muito, mas... Ó, faz aqui todo o contorno por baixo da tampinha, que eu vou fazer um efeito de brilho aqui por cima e vou corrigir essa sombra que ficou um pouquinho falhada. Eu tô ainda, gente, sem o meu espaço aqui.
Tô organizando as coisas ainda, porque eu mudei, tem poucos dias que eu mudei, vim pra minha casa. Então fica tudo em cima de uma mini mesa aqui pra eu conseguir pintar, virar meu braço aqui pra poder trabalhar alguns contornos com vocês. Mas eu tô me virando aqui. Tô me virando nos 30 aqui pra conseguir fazer. Agora com branco, eu venho, ó, colocando o ponto mais brilhoso aqui pra separar ainda mais essa tampa dessa sombra, ó. Venho só contornando um pouquinho aqui por baixo. Devagarzinho, e separei aqui a partezinha de cima da tampa para a parte de baixo. Se vocês quiserem, vocês podem colocar também como se fosse um reflexo do puxadorzinho. É só fazer bem pequenininho. Ó, vou fazer aqui mais arredondadinho. E puxa aqui um detalhezinho pro lado, ó, como se fosse o reflexozinho daqui da partezinha de cima. Vocês podem estar colocando também. Estão vendo que tá tudo à mão livre mesmo. Ó, nada tava riscado aqui. Agora, para finalizar, vou passar aqui para a alcinha. A alcinha é a parte mais fácil que tem dela. Depois de fazerem todos esses efeitos, a alcinha vai ser a parte mais rápida para vocês conseguirem fazer. Umedeci meu pincel, peguei aqui a tinta branca. Venho deslizando aqui essa tinta. Ó, preenchi quase tudo aqui, ó, deixando somente uns cantinhos aqui para poder entrar com preto. O pincel chega a deslizar quando a gente umedece. Facilita muito, vocês vão ver como que isso vai facilitar aí para vocês também. Aqui em cima eu vou sombrear um pouquinho mais, vou deixar um pouquinho mais escuro. Então, vem aqui no cantinho com preto. Na partezinha aqui de cima, ó. E vou puxando umas pinceladinhas aqui pra baixo, ó, mais grossinho aqui em cima. E venho puxando no formatinho aqui mesmo, ó. Vou puxando essas pinceladinhas aqui para baixo, para dar esse efeito dos reflexos diferentes, ó. Várias pinceladinhas. Limpei aqui o meu pincel para poder ficar com uma cor mais escura agora. Peguei aqui a tinta preta. E vou fazer um contorno aqui na parte de baixo, ó, mais escuro. Me falem aí se vocês estão conseguindo me ouvir. Ai, meu Deus, tomara que não tenha saído o som. Vocês estão me ouvindo? Ai, graças a Deus, porque meu celular tá descarregando aqui, mas eu já tô quase terminando. E sempre quando aparece alguma coisa ou alguém me liga durante a live, na live do Instagram, ele trava o som. Eu achei que ia acontecer isso e eu ia ter que abrir outra live. Mas vai dar tempo de terminar. Para não ficar muito tarde, vou fazer a gravação da maçã, porque como a gente teve aquele teste lá do YouTube para tentar fazer a live lá, acabou tomando um pouquinho do tempo aqui que eu iria fazer a aula da maçã também. Então, vou fazer ela com calma e vou liberar para vocês amanhã no YouTube. Então, aqui eu quis dar uma atenção maior
na live hoje, para vocês tirarem as dúvidas, com a pintura do bule. E amanhã eu vou liberar para vocês a parte da maçã, para vocês continuarem aqui a pintura do projeto completo. Aqui tô reforçando um pouquinho mais com preto, puxei umas pinceladinhas. Agora, só com um pouquinho do branco, vou só retocar aqui a parte de baixo, para poder separar essa barriguinha aqui dele, ó, para a partezinha aqui de baixo. Então, eu vou deixar a barriguinha mais escura, a barriguinha que eu falei, essa partezinha aqui de cima, e venho com um pouquinho do branco aqui por baixo, ó, esfumando bem para separar o fundo da partezinha de cima aqui do nosso bule. Meninas, a aula vai ficar gravada sim, podem ficar tranquilos que eu vou deixar a live gravada. O que vocês podem estar fazendo aqui? Se vocês quiserem acrescentar mais detalhes, porque quanto mais reflexo vocês colocarem, mais bonito ele vai ficando, mais realce vai dando na pintura. O que vocês podem estar fazendo? Umedeci bem o meu pincel aqui, ó. Umedeci meu pincel. Vim na tinta preta, tirei um pouquinho do excesso. Pode vir realçando, mesmo depois de seco, um pouquinho mais seco, igual está aqui, ó. Daqui já tá um pouquinho mais seco. Pode vir aqui realçando um pouquinho mais alguns reflexos. Ó, vou realçar um ponto aqui também, para dar mais destaque ainda. Colocar umas pinceladinhas assim, ó, mais fininhas. Não precisa ter medo de colocar esse reflexo, vocês vão ver que diferença que vai dar. Quanto mais vocês colocarem essa mistura de cores, reflexos mais claros, reflexos mais escuros, quanto mais vocês colocarem, mais bonito vai ficando. Importante é vocês não terem medo de fazer isso. Não precisa ter medo de fazer, pode vir acrescentando, porque quando a gente pensa no alumínio, a nossa cabeça vem todos aqueles brilhos, aquelas coisas, reflexos de um lado, reflexo de outro. Então, automaticamente, quando a gente olha para uma pintura que tem esse efeito, a gente já vê tudo, o completo ali, né? Então, já fica na nossa mente todos aqueles reflexos ali, vocês não precisam ter medo de fazer. O risco, meninas, depois me mandem, para quem não tem, me manda uma mensagem no privado que eu envio para vocês, que eu envio o link do Telegram, para quem ainda não tá no Telegram, é só me mandar uma mensagem no privado que eu envio para vocês. Então, aqui eu só tô retocando alguns pontos para dar mais destaque no efeito. Vocês podem estar trabalhando isso também. Ó, colocando alguns detalhezinhos a mais aqui para dar mais destaque ainda, mais efeito. Lembre de umedecer o pincel para esses efeitos ficarem bem mais bonitos, ficarem mais uniforme, não ficar falhado. Por exemplo, aqui ele tá um pouquinho falhado, tá aparecendo os pontinhos do branco embaixo. É só umedecer o pincel, tirar o excesso ali e voltar em cima, que a tinta vai se deslizar e vai sumir aqueles pontinhos da tinta branca ali por baixo. Então, viu que ficou um pouquinho marcado? Volta. Ó, pode colocar de ladinho assim também, ó, uns risquinhos de lado. Quanto mais efeito vocês colocarem, mais bonito ele vai ficando. Eu umedeço aqui com água, mas não impede de vocês umedecerem com diluente não, que ele não é tão líquido quanto o Aquarela Silk, mas ele é bem mais líquido do que o clareador.
Então, vocês podem estar umedecendo também com o próprio diluente. Mas eu aconselho umedecer com água, que é mais prático. Me falem o que vocês acharam dessa aula. Aqui eu só estou fazendo alguns retoques, mas vocês podem observar bem, ó. Estou aqui com preto. Vou colocar um pouquinho de sombra aqui por cima. Contornar certinho aqui a partezinha de cima, ó. Quem pintar, não esquece de me marcar aqui no Instagram. É só marcar o meu arroba. Vai postar nos stories, vai lá e marca o meu arroba Gessiane Molinari. Igual tá aqui o nomezinho no Instagram. Para eu poder ver que vocês estão praticando, que vocês estão fazendo essa aula. Esses retoques que eu tô fazendo... que eu tô retocando aqui, colocando os pontos mais pretos, para deixar ele mais preto, é só para dar o efeito ficar mais aparente. Porque igual eu falei, às vezes tem coisas que quanto mais a gente coloca técnicas, que quanto mais a gente utiliza o preto ali para destacar, mais realça ele vai dando aquele efeito. Então, em alguns pontos, pode voltar assim e retocar. Depois de seco, para o preto se destacar mais. Nos pontos onde foram utilizado o preto mesmo, o preto bem marcante, igual aqui, ó, que eu fiz o contorno com preto, aqui eu utilizei o preto. Então, pode voltar assim depois e dar uma retocada. Quem ainda não está no meu grupo, para poder fazer as aulas da próxima semana, que é a jornada do realismo, me manda uma mensagem no privado que eu envio o link para vocês, tá bom? Eliette, vocês podem estar utilizando o cinza. Aqui eu quis trabalhar somente com preto e branco, para vocês verem que é possível utilizar aqui, ó, na técnica que eu ensinei vocês a fazer essa mistura de cores umedecendo o pincel para suavizar aqui as cores. Suavizar bem, deixar uma pintura mais suave. Mas pode estar utilizando o cinza. Cinza, preto e branco. Não tem problema. Mas é mais uma forma de vocês pintarem utilizando apenas duas cores também. E essa técnica de umedecer o pincelzinho com a água. Meninas, muito obrigada pela participação, quem assistiu até agora, quem ficou aqui, quem passou pelo processo lá do YouTube e veio para cá também assistir. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não esqueçam de compartilhar comigo. Quem for pintar, não deixem de fazer essa aula, que eu tenho certeza que vai ser uma aula maravilhosa. E depois que vocês fizerem a pintura aqui, a pintura estiver pronta, vocês podem ter certeza que as clientes de vocês aí, quem vende os panos, as clientes vão ficar babando querendo esse pano que vocês vão pintar. Isso daí eu tenho certeza absoluta. Vou salvar aqui e amanhã eu disponibilizo essa live também no canal do YouTube. Aí lembrando que a segunda parte aqui, que é a parte da maçã, eu vou fazer a gravação também e postar para vocês lá no canal do YouTube. Vão ficar as duas aulas lá disponíveis para vocês. Quem não está no grupo, me manda uma mensagem no privado que eu vou enviar o link para vocês participarem das próximas aulas. Tá bom, meninas? Fiquem com Deus. Obrigado pela participação, pela paciência lá dos nossos testes e até a nossa próxima aula. Beijão!